Oi pessoal, boa noite. Essa aqui é a primeira aula no assunto de equações diferenciais ordinárias do nosso curso de álgebra linear e equações diferenciais, professor Miguel Frasson. Vamos lá, retomando. Então, essa primeira aula é uma motivação, né? Nós vamos aprender na primeira aula aqui a importância das equações diferenciais. É uma ferramenta muito importante usada no estudo de várias ciências, né? Na física, na engenharia essencial, na física essencial, a matemática é extremamente importante para resolver vários problemas. E biologia também na previsão populacional, né, fenômenos em sistemas dinâmicos. Então, o primeiro exemplo aqui que eu estou apresentando é justamente a segunda lei de Newton. Ela surgiu junto com o cálculo quando o Newton o inventou, né? Ele percebeu, né? Então aqui a gente nas equações diferenciais sempre tem um primeiro momento que é a modelagem, né? Quando a gente analisa um sistema dele, nós deduzimos umas leis e a partir dessas leis modelamos a lei numa uma equação que é tratável matematicamente, né? Então o Newton ele observou que uma partícula, a variação da velocidade, que é a aceleração, ela era vezes a massa. Ele chamou viu que havia forças que agiam nos corpos, né? Então ele viu ali a massa vezes a aceleração é igual à força resultante que atua num corpo, né? Por exemplo, um corpo em queda livre tem a resistência do ar dificultando o movimento e a força-peso atuando no movimento, né? Então, aqui nesse exemplo é um sisteminha massa-mola, que tem uma mola que tem, mais uma vez, a mola é um elemento modelável, né? Então os engenheiros à época foram no laboratório, qual será a força em relação ao esticamento da mola, né? Eles constataram que para esticamentos pequenos, para deslocamento pequeno, a força é proporcional ao deslocamento, ao esticamento da mola. Então isso se chama lei de Hooke. Então a gente conhece como força de restituição da mola, né? Ela é proporcional ao deslocamento. Então aqui no caso, eu peguei esse exemplo da apostila. O y, então quando a mola está em estado, assim, o sistema está em estado de repouso, a gente chama essa posição de zero, né? A partir daí eu defino um y, que é o meu deslocamento. No caso aqui está apontado para baixo no modelo que ele está fazendo aqui. Então, quando eu faço um deslocamento, a força de restituição da mola é para cima, é contrário ao movimento. Então, por isso tem esse sinal de menos aqui, né? Então, ela é meramente proporcional, onde K é a constante de restituição da mola, né? É, muitas vezes aparece a resistência do meio, né? Quando a gente está no colegial, sempre a gente considera a resistência do ar desprezível, né? Agora a gente já pode trabalhar essa coisa, né? Também no laboratório vê-se que a velocidades usuais, a resistência do meio ela é proporcional à velocidade. Quando aumenta a velocidade, aumenta a resistência. Quando a velocidade é pequena, pequena resistência. Essa constante de proporcionalidade depende da aerodinâmica do aparelho, do objeto. O sinal de menos é porque também ela é sempre contrária ao movimento. A resistência ela impede o movimento, né? Então a velocidade é derivada da posição, a posição é o y aqui, né? No final, essas duas forças aqui atuam no movimento, no objeto aqui. Na verdade, a força-peso atuando aqui ela já foi cancelada por uma certa esticamento da mola, está equilibrada, não apareceu aqui na resistência, está cortada, né? E no final a segunda lei de Newton ficou: massa vezes aceleração é igual a resultante, né? Essas parciais com sinal negativo vão para o outro lado aqui nessa fórmula, fica tudo positivo, né? Igual a zero, porque não tem, nesse exemplo aqui não tem nenhuma força atuando no objeto.
Um segundo exemplo é a velocidade das reações químicas, né? Então, tem o modelo que modela a equação, a reação química, chama lei da ação das massas. Tem uma lógica isso aqui, né? Então, diz o seguinte: quando você tem uma reação química, você tem reagentes e produtos. Aqui, nesse exemplo aqui, temos só dois reagentes e apenas um produto, né? É, o reagente, como é que funciona? É quando as moléculas dos vários reagentes se encontram, fazem uma reação química. Então, se eu dobro, por exemplo, a quantidade de um certo reagente, o tanto de vezes que as outras moléculas se encontram com essas moléculas do primeiro reagente, elas dobram o número de encontros, é proporcional. Então daí os químicos conseguiram aqui deduzir a lei da ação das massas, que diz o seguinte: a taxa de variação da concentração dos reagentes é proporcional à concentração de cada um dessas substâncias, dos reagentes. Então aqui vai dar um exemplo de uma reação química, né? Tem um elemento A junto com o elemento B, faz uma reação, forma um elemento C. Então aqui 1 mol de A mais 1 mol de B reage, dá 1 mol de C. Uma molécula de A com uma molécula de B dá uma molécula de C. Então temos quantidades iniciais, né, do reagente A tem A mols, do reagente B tem B, do reagente do produto C eu vou começar com zero, né? E quanto que é a quantidade do produto C? Eu vou chamar de Y de T. Bom, como aqui, para cada um do C eu preciso de um do A e um do B, então eu vou usar a unidade de medida mols, né? Então, a quantidade de A num certo tempo é A menos o número de... Porque para cada C eu preciso de uma quantidade de A, né? Então, para cada quantidade de A é A menos Y no instante t, e a quantidade de B é B menos Y. A lei da ação das massas diz que a variação, aqui dá para ver que o Y começa em zero e vai subir, né? Então a constante é positiva aqui, essas parcelas, esses fatores são todos positivos. Então a lei da ação das massas diz isso aqui, né? Eu poderia expandir a equação, no segundo momento a gente vai trabalhar isso. Um modelo populacional do mais simples que tem, chama-se Lei de Malthus. Então, há bastante tempo, né, no século XVII, século XVIII não sei na verdade, né, mas assim, há muito tempo a primeira modelagem populacional diz o seguinte, né, a taxa de crescimento é proporcional, a taxa de variação da população é proporcional ao número de indivíduos. Então, se uma população tem Y indivíduos, a lei de Malthus diz que a variação é proporcional. Aqui tem um erro de tipografia aqui, gente. Aqui é K vezes Y apenas, né? Então a taxa aqui é só proporcional. O Y' vai ser igual a K vezes o Y. Aqui tem um erro de tipografia, né? Um modelo mais elaboradinho foi feito pelo holandês Verhulst em 1838, que ele, bom, de alguma maneira ele quis embutir que há um limite de recursos, né? Então há um limite do número de indivíduos. Ele deu a quantidade máxima N aqui, a população chama-se Y, então ele tem que dar um jeito de meio que frear o crescimento da população quando ela fica perto de Y. Então ele bolou esse fator aqui, né? N menos Y, que quando o Y chega perto do N, esse negócio fica perto do zero, a população para de crescer, né? Tem um limite aí de crescimento da população. Quando ele expande, expande esses fatores aí, distribui, dá essa expressão, né? Essa é a nossa primeira aula aí, pessoal. Muito obrigado.